Após 6 episódios, o pecado original de Takopi chegou ao fim e eu tenho opiniões divergentes em relação à obra. Se por um lado eu curti a premissa e um pouco da produção, por outro eu tenho ressalvas em relação ao desenvolvimento e o desfecho. Olá, meu nome é Rodrigo e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu falarei do anime mais pesado, chocante e hypado da atual temporada. Para começar, eu preciso dividir Takopi em duas partes: os eventos dos 2 primeiros episódios e o que acontece após o terceiro. Até o terceiro episódio, o anime tinha uma postura seca e unilateral no que diz respeito à forma que lidava com as suas temáticas. O bullying, a violência doméstica e o suicídio eram retratados com uma ótica de observação. Não havia julgamento ou viés pedagógico diante dos tópicos. Na realidade, a obra era bem visceral e não poupava o telespectador do desconforto. Na mesma medida, a narrativa se encaminhava para criar uma espécie de espiral desgracenta. Tudo dava a entender que acompanharíamos os impactos psicológicos daquela ação, no caso, o assassinato da Marina e as consequências. No entanto, a coisa mudou de figura a partir do momento que começamos a acompanhar o ponto de vista da Marina. A garota que praticava o bullying tinha uma vida tão ruim quanto a da protagonista. Ela também estava com inúmeros problemas em casa, e isso foi intensificado quando, no 5º episódio, descobrimos a reviravolta maior da obra. O Takopi não tinha tido um primeiro contato com o humano, sendo esse humano a Shizuka, e sim com a sua agressora. A missão verdadeira do povo era fazer a Marina feliz. Era a Marina quem estava pior antes. Agora vem a pergunta: qual o grande problema? Takopi é um anime covarde. O anime tinha uma proposta e traiu ela a partir do momento que buscou apaziguar as situações. Eu venho observando como é difícil na mídia japonesa, especialmente de 2010 pra cá, e principalmente nos animes e mangás, a retratação de pessoas e personagens ruins, puramente maus, ou questões que envolvam a violência. Geralmente essas obras caem na armadilha de tentar equiparar o sofrimento do agressor ao da vítima, e isso, além de soar apelativo e moralista, minimaliza as pautas abordadas. Antes de continuar, se você for novo por aqui, eu espero que esse seja o primeiro de vários encontros nossos e convido você a se inscrever, ativar o sininho e dessa forma me ajudar nesse projeto. Caso você já seja um inscrito no canal, muitíssimo obrigado por estar aqui novamente. Você é um lindo, uma linda, e eu espero que você saiba disso. Existe um termo chamado instrumentalização de pauta, e ele costuma ser usado para definir o uso estratégico de algumas temáticas para alcançar objetivos específicos, o que normalmente não é algo que seria benéfico para o grupo que sofre do problema. Takopi, a partir do momento que decidiu dar espaço para, entre aspas, vilã, expôs que o choque anteriormente causado nada mais era do que uma ferramenta para atrair público, debates ou qualquer outra coisa do tipo. Foi um recurso apelativo e superficial, uma vez que o impacto dramático era minado por decisões muito estranhas do roteiro. A Shizuka, por exemplo, do nada começou a agir como uma maluca, psicopata. O próprio Takopi irritava pela incapacidade de perceber o significado de algumas coisas, mesmo aquelas que ele presenciou ou pesquisou. O Azuma se tornou um personagem manipulável, cuja única função era encobrir a Shizuka enquanto passa pelos próprios dramas. Dramas esses que também são baratos e se tornam vazios ao final da história. Mas antes de falar disso, eu quero falar de algo relacionado à produção do anime. Hiroki Azuma, crítico cultural e filósofo japonês, explora em um dos seus livros, o Otaku Japan's Database, a forma como a indústria dos animes recicla diversas mecânicas, arquétipos de personagens, ângulos em que cenas propõem algo parecido, montagem, estética, e isso acontece porque a produção é muito recente, o boom da indústria é recente e o trabalho e a escala é concentrada. O resultado é o fato de que os animes se referenciam entre eles, uma vez que as pessoas que trabalham criando animes consumiram as mesmas obras, e é interessante pensar que essa dinâmica também diz respeito à lógica dos estúdios. Eles se retroalimentam, e se a gente pensar um pouco mais, veremos que esse conceito também se aplica a mangás e filmes atualmente, mas isso é assunto para outro vídeo. Takopi apela para essa reciclagem o tempo todo, enquadramentos que remetem a shoujos, vozes respiradas, personagem solícito e pronto para ajudar personagem apático e pouco sociável. Isso é comum, isso vai continuar se repetindo na indústria, mas as escolhas aqui são pretensiosas, elas visam causar o choque no final das contas e causaram emoção, mas tudo se desenrola sem parar e não há tempo ou qualquer espaço para o drama dos personagens. Ou melhor, drama tem, mas eles são empilhados, são situações acumuladas e não sobra tempo para senti-las. É um melodrama que apresenta uma estética contemplativa, colorida, ele tenta essa contradição entre estética
estética e conteúdo, e algumas cenas são realmente bonitas, mas elas são estéreis, porque a obra ela não te permite essa dualidade. Com um olhar mais ácido, fica repetitivo e chato como existe uma tentativa de mostrar como todos sofrem, todos têm problemas, a famosa mensagem seja gentil com todos, você nunca sabe o que o outro está passando, é um saco. A forma como a direção tenta empurrar isso é insuportável. E o final? O polvinho lembrou que poderia usar aquela câmera que voltava no tempo mais uma vez, apesar dela estar quebrada, e voltou. Ele consertou tudo, a Azuma foi para um canto, Shizuka e Marina viraram melhores amigas. Que bizarro. Esse bicho voltou no tempo várias vezes para impedir que a Shizuka fosse torturada pela Marina. Na primeira linha do tempo voltou porque a Marina queria matar a Shizuka, mas agora elas se entendem. Elas se apoiam. As famílias seguem disfuncionais, mas elas se dão uma força. Não é que eu acredite que qualquer obra precise seguir uma cartilha de como abordar qualquer coisa. Inclusive, eu tenho pavor dessa ideia. Eu sou contra obras que tentam atingir um tópico, mas não se assumem. Desviam o foco. O autor de Takopi teve medo de tomar um partido, de ir fundo no que ele queria. Ele tenta usar a questão do ponto de vista para ampliar o debate e cai numa lógica individualista. No final das contas, nada teve impacto. A vida continua. Está triste? Sorria. Tá com fome? Coma. É esse o tipo de reflexão que esse anime traz? O que ele te permite extrair? Em que ele não tem um apelo ao genérico? Na moral, eu gostei muito dos 2 primeiros episódios, eu estava gostando muito até o ponto em que a gente tem a reviravolta da Marina, e o que já não estava ficando legal, que já tinha alguns erros assim bizarros, foi para aquele ponto clichêzão que ninguém merece, e aquele final ainda tentando passar a ideia de que há alguma consequência, pavoroso. É decepcionante. E igualmente decepcionante é como parece que é só você embalar 2 ou 3 temas de maneira muito expositiva, fazer uma animação bonitinha, gerar um estímulo rápido e pá, tá todo mundo falando que é o anime do ano. Pô galera, vocês podem até gostar, mas no final das contas Takopi pra mim é uma obra inócua, é um anime medroso. E eu encerro por aqui esse vídeo que eu já falei demais. Se você gostou dele, deixa o like, compartilhe com seus amigos, isso ajuda muito o canal a crescer. E fique à vontade nos comentários para discordar de mim, está tudo bem, para concordar, por que não, e deixar as suas opiniões em relação à obra. Um abração a todos que assistiram até aqui, espero vocês nos próximos vídeos, até mais!